Você pode ou deve estudar apenas por questões para a prova de matemática do Enem? Essa é uma pergunta muito polêmica que muitas pessoas falam uma coisa, outras pessoas falam outra coisa, mas na verdade quem pode de fato estudar por questões para a prova de matemática do Enem, ou até mesmo para qualquer outro vestibular? A resposta para isso é ainda mais polêmica e nesse vídeo vou mostrar para você qual que é a minha opinião a respeito de quem pode e quem não pode estudar por questões para a prova de matemática do Enem ou qualquer outro vestibular. Fala, meus queridos e minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Instituto Ensino de Potência, o professor Eduardo. E antes de começar, eu convido você a se inscrever aqui no canal, ativar as notificações e deixar o seu like, porque desta forma você não perde nenhum conteúdo e fica atento quanto a tudo. Nós trazemos as notícias, informações e muitas dicas e aulas de matemática para ajudar você com o seu aprendizado. Então se inscreve, ativa as notificações, deixa o seu like, que eu tenho certeza que eu posso te ajudar muito. E também segue a gente lá no Instagram, @ensino de potência, porque todos os dias tem muitas dicas, muitas interações e muitas postagens que com certeza vão ajudar você a aprender ainda mais sobre matemática e ficar atento sobre tudo quanto aos processos seletivos. Então vamos lá, pessoal, sem enrolação. Quem pode de verdade estudar por questões para a prova de matemática, seja a prova de matemática do Enem ou qualquer outro vestibular? Então assim, pessoal, na minha opinião, somente um grupo de pessoas pode de fato estudar por questões, no caso utilizar das questões apenas para a preparação da prova de matemática. Aquelas pessoas que já têm uma boa base matemática, ou seja, pessoas que já estudaram muitos anos, durante muito tempo a teoria, já tem uma boa base matemática, já entende sobre a teoria e agora elas só precisam de um desempenho mesmo para conseguir a aprovação. São pessoas assim que não têm um déficit de conhecimento, elas já têm uma boa noção de toda a teoria, de todos os assuntos que são realmente cobrados. Então essas pessoas que elas já têm uma boa base matemática, elas podem sim estudar por questões. Para as demais pessoas, eu particularmente não recomendo estudar por questões e eu vou explicar isso para você. Primeiramente, antes de explicar sobre isso, eu quero explicar para você como funciona de fato, de verdade, o estudo por questões. O estudo por questões consiste no seguinte: uma pessoa que já tem uma boa base de matemática, ela vai pegar as provas anteriores ou um banco de questões e vai sair resolvendo muitas questões de matemática. No caso, ela resolve 50 questões de matemática, por exemplo, por semana. O que acontece? Vamos supor que ela resolveu uma questão de análise combinatória envolvendo combinação e ela teve uma grande dificuldade nesta questão. Quando isso acontece, o que essas pessoas fazem? Elas assistem 1, 2, 3, 4 resoluções diferentes para então aprender formas diferentes de solucionar aquela questão e também identificar formas diferentes de resolver, no caso, visões diferentes de resolução. Então é isso que elas fazem. Elas resolvem muitas questões, eventualmente quando se deparam com dificuldades, elas buscam resoluções para um melhor entendimento da resolução daquela questão. Se a dificuldade for muito grande, se for uma dificuldade que ainda é mais aprofundada, no caso uma dificuldade que não é superficial, uma dificuldade muito grande, daí o que elas fazem? Elas buscam também por aulas e pela parte teórica daquele tema específico. Então vamos supor, ela teve muita dificuldade em questões envolvendo análise combinatória. Nesse contexto, ela vai lá e busca um material, ela busca uma aula a respeito especificamente de análise combinatória. Ela não vai assistir todas as aulas de todos os assuntos. Não, ela vai buscar apenas a teoria daqueles assuntos que ela está com mais dificuldade. Então, como você pode observar, é um estudo que é muito mais otimizado, porque a pessoa ela não vai se preocupar em assistir teoria novamente de um assunto que ela já tem uma boa base. Ela só vai procurar aulas, materiais, essas coisas, da parte teórica, quando forem assuntos que ela ainda tem muita dificuldade. No caso, por exemplo, desse nosso contexto ali da questão de análise combinatória. Então, o que acontece? Se você não tem uma boa base, pode acabar ficando muito difícil nesse contexto. Então, por isso, eu recomendo esse método de estudar por questões apenas para pessoas que já têm uma boa base. Porque se uma pessoa que não tem uma boa base vai decidir utilizar isso, o que vai acontecer? Você vai acabar perdendo muito tempo. No caso, o seu estudo ele vai ficar muito desorganizado. Porque você vai resolver uma questão, vamos supor, você vai resolver um banco de questões, ou você vai pegar uma prova anterior do Enem, daí você vai se deparar com uma questão de equação de primeiro grau. Você resolveu, beleza. A segunda questão é geometria plana. Você teve muita dificuldade, daí você vai lá e busca pela teoria. Você fica 1 hora assistindo a teoria daquilo. Daí depois caiu uma outra questão de análise combinatória. Você teve dificuldade também. Daí você vai assistir outra aula, você vai começar a
misturar os assuntos. Entende aonde que eu quero chegar? Por que que não é interessante para uma pessoa que não tem uma boa base matemática começar a estudar por questões? Porque vai acontecer um momento em que você vai ter de manhã assistindo uma aula de probabilidade, uma aula de análise combinatória, daí logo depois vai assistir uma aula de geometria plana, tudo isso para buscar a revisão teórica, porque como você ainda não tem uma boa base, é normal você ter dificuldade nas questões. É normal você não conseguir, por exemplo, entender muito bem sobre todos os assuntos. Daí, no caso, no estudo por questões, você teria que, em teoria, buscar embasamento teórico, buscar mais entendimento sobre aquele assunto. Então, você vai acabar, nesse contexto, se você não tem uma boa base, misturando uma aula de análise combinatória com uma aula de geometria plana. E quando você faz esse tipo de coisa, o que acontece? O seu cérebro, ele começa a ter dificuldade de associar os temas. Ele começa a não conseguir memorizar, ele não conseguir guardar as informações. E não é isso que você quer, com certeza. Por isso, nesse contexto, o que eu acho mais interessante? Você assistir todas as aulas em sequência dos conteúdos, praticar os conteúdos em sequência, porque dessa forma você vai entender melhor a parte teórica, você vai ter o tempo para praticar as questões, unindo os dois, você vai aprender bastante. Então não adianta, se você não tem uma boa base, você querer estudar por questões diretamente, fazer o estudo por questões, porque você ainda não tem a base para sustentar isso. Você vai acabar gerando mais dificuldade, você vai ficar com déficit de conhecimento, porque se você não tem embasamento teórico, você tem um déficit de conhecimento, então se cair alguma coisinha diferente daquela questão, como você não tem um embasamento teórico, você não vai conseguir solucionar. E tem uma outra coisa muito importante até para ficar mais fácil o seu entendimento. Por exemplo, pega o seguinte exemplo, você quer construir uma casa. Por onde começa a construção da casa? Começa pela fundação, pela parte base, ou seja, para o aprendizado da matemática é a mesma coisa. Não adianta você querer começar a casa pelo telhado, não vai dar certo, o telhado vai cair. Por isso é muito importante que você faça uma boa base matemática. Você tenha um bom conhecimento da base e a tua base é a teoria. Então você tem que ter um bom embasamento teórico, você tem que buscar por entender a teoria, porque entendendo a teoria, você vai conseguir solucionar as questões. E o ponto mais importante de tudo, você se depara com uma questão, você resolve essa questão, se lá no Enem cair um pouquinho diferente, vamos supor, uma questão de geometria plana, caiu uma forma de calcular a área de um retângulo, por exemplo. Daí lá no Enem caiu um pouquinho diferente, mas se você tiver um bom embasamento teórico, você vai conseguir identificar aquele problema, com o seu embasamento teórico você vai conseguir solucionar ele. Agora, se você estudou apenas por questões e você aprendeu apenas a resolver aquela questão, você não vai ter o embasamento teórico para conseguir solucionar uma questão que é um pouquinho diferente, mas é do mesmo assunto. Então, o ponto mais importante aqui é o seguinte: quem pode estudar por questões apenas? As pessoas que já têm uma boa base teórica, já estudaram por muitos anos, já se dedicaram por muito tempo e agora estão buscando apenas desempenho, porque já têm o conhecimento suficiente. Agora, as pessoas que estão buscando ainda aprendizado e não têm uma boa base, essas pessoas precisam construir uma boa base para assim ter repertório de conhecimento, e com o repertório de conhecimento, consequentemente, você vai conseguir resolver as questões e você vai ter desempenho. Então, de modo geral, pessoal, esse aqui é o meu conselho: estudar apenas por questões quem já tem uma boa base. E as pessoas que estão começando agora ou que não têm uma boa base, busque a teoria, porque a teoria é muito importante, uma vez que sem a teoria você não vai conseguir resolver as questões. Até mesmo quem estuda por questões busca a teoria quando tem dificuldade, isso mostra que a teoria ela é muito importante. Então não coloca, por exemplo, a carroça na frente dos bois. Você precisa entender a base. Você tem que começar a construção do seu conhecimento pela base. E a base é a teoria. Entendendo a teoria, você resolve as questões, e resolvendo as questões eu tenho certeza que o seu desempenho vai ser muito bom. Só que, obviamente, você precisa começar pelo caminho correto. Então não adianta utilizar um método que ainda não foi feito para você. O método ideal para quem não tem uma boa base ainda é buscar por entender a base. Entendendo a base, consequentemente, o seu desempenho vai melhorar muito. E se você quiser aprender a teoria dos assuntos que realmente caem no Enem de uma forma simplificada, sem enrolação e com muita prática, pegando esses assuntos e praticando nas questões do Enem, no caso você vai entender a teoria e você vai praticar em questões do Enem para você ver como de fato é aplicado. Tudo isso você vai encontrar lá no Potência Matemática, o meu curso, onde eu vou ajudar você a alcançar mais de 800 pontos na prova de
matemática, né? E o melhor de tudo, você vai ter muitas aulas, muitas resoluções de exercícios de várias formas diferentes e além disso, você vai ter acesso a um grupo onde você pode tirar todas as suas dúvidas comigo, um grupo exclusivo para quem faz parte do Potência Matemática. Então você não perde tempo, aproveita essa oportunidade que eu tenho certeza que eu posso ajudar você a alcançar mais de 800 pontos na prova de matemática, né? O link está na descrição e também no comentário fixado. Então é isso, pessoal. Espero que todos tenham gostado. Se você tiver uma sugestão de conteúdo, pode mandar aqui embaixo pra gente que com certeza, na medida possível, produzirei esse conteúdo aqui para você. Não esquece também de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like para que assim eu possa continuar ajudando você. E além disso, segue a gente lá no Instagram, @ensino de potência, porque todos os dias tem muitos conteúdos, enquetes, interações para ajudar você a aprender matemática e você também não perde nenhuma notícia. E além disso, aproveita os nossos grupos exclusivos na descrição. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que assistiram, bons estudos, um grande abraço, valeu e até a próxima.